Personalidades psicopáticas. Vamos abordar esse tema, sobretudo valorizando o que fez Kurt Schneider. Kurt Schneider, alemão, e formado em filosofia e em psiquiatria. Ele e o Karl Jasper foram os grandes mestres da grande escola de Heidelberg. Ele nasceu em 1887 e faleceu em 1967. Ele deixou grandes contribuições, inclusive essas 10 personalidades que ele chama de psicopático. Porque o conceito de psicopatia, às vezes as pessoas pensam que seria aquela pessoa antissocial, personalidade antissocial, ou aquele que só faz o mal. Existe esse lado, através do grande mestre Henriet, que era francês, e Alonso Fernandes, que era espanhol. Ele vê também com essa perspectiva de que psicopata é aquele que faz o outro sofrer, e ele não sofre. Mas Kurt Schneider, ele diz que o psicopata também pode sofrer. Essa é a diferença. Então, o que é a psicopatia? O psicopata é aquele que ambiguamente se desliza do comportamento da normalidade. Ou seja, psicopata é aquele que se desvia ambiguamente do comportamento normativo. Esse que é a descrição dele. Provocando problema na lei, causando crimes, tipo peculatos, roubos, assaltos, violência badernas. Então, esses são os psicopatas. Uns são mais periculosos e outros nem tanto, na perspectiva das 10 personalidades do Kurt Schneider. Kurt Schneider, ele fez essa classificação na constatação, nas evidências, o que ele via. Ele não foi se aprofundar na etiopatogenia, na origem da coisa. Então, ele já sabia que esse modelo seria logo discutível, porque ele não quis entrar na etiopatogenia, quis descrever quadros. Aí ele foi perfeito. Ele foi um dos primeiros a saber desenhar muito bem o quadro psiquiátrico, com detalhes. Até então isso não existia. É o que hoje nós estamos vendo nos consultórios, essa descrição clara do que vem a ser o problema psiquiátrico. Porque patos quer dizer enfermidade, né, na alma. Então, vamos lá. O primeiro que ele descreveu foi a insegurança de si mesmo. Tem essa característica, essa personalidade. O sujeito é inseguro de si mesmo. Ele dividiu em duas partes, um sensível e outro anacárstico. Sensível, ele tenta esconder o seu sentimento o máximo possível. Faz, assim, uma série de estratégia para não dizer que ele está sofrendo. Esse, digamos, seria o sensível. O anacárstico vem do grego, quer dizer dever e necessidade. Vamos aqui, ele não gostava do Freud, mas vamos pegar o Freud. O anacárstico, segundo Freud, da teoria dele, da pulsão, do aparelho psíquico, tinha o superego e o id. Superego seria a cultura e o id seria o biológico. Os dois é que iria dar origem ao eu, ao ego. Então, o anacárstico teria grande id e um grande superego, na perspectiva de Freud. E que, em latim, é dever e necessidade. Então, o anacárstico, ele tende a transformar o seu sofrimento em obsessões. Fica realmente obsessivo, obcecado.
todo o sofrimento dele, ele vai trabalhar para não quebrar o eu, devido a essas duas vertentes, né, o dever e a necessidade, criando rituais obsessivos. Então, isso é que ele chamou de transtorno de personalidade psicopática, a insegurança em si mesmo. O indivíduo distorce a sua personalidade, ele faz uma distorção, tá certo? E existe também o que ele chama de fanático. O sujeito é fanático. É aquele que supervaloriza os fatos, ele supervaloriza a sua pessoa, ele sempre está eloquente, querendo vender a sua mercadoria ou sua imagem, ou então as suas ideias, sendo assim querelante, causando intrigas. Então, o fanático, ele pode ser passivo, tem fanático passivo, que é interessante, e tem os fãs do fanático que são altamente ativos. Essa que faz a grande confusão, que a gente chama as confusões que acontecem nas manifestações políticas. São os fãs dos fanáticos. O fanático fica passivo e os fãs ficam altamente ativos. Existe também o hiperativo, a personalidade hiperativa. É a pessoa que tem um eu cheio, bem inflado, que ele pensa alto, tem uma megalomania, e que tenta, digamos, de uma certa forma, esconder a sua fragilidade. O hiperativo, ele não demonstra as suas fragilidades, mas ele se torna uma pessoa, digamos, medíocre. De uma certa forma, digamos, muito ligado ao real, à situação. Então, ele deixa de ser tão perigoso. O fanático, ele não é tão perigoso, a não ser que o fã dos fanáticos possa fazer uma baderna grande, mas o fanático em si, ele não é. Temos também o depressivo. O depressivo é aquele que fica assim entre o mau humor e a melancolia. O mau humor sempre para baixo, sempre vendo as coisas negativas, sempre vendo negativo. Já o melancólico, ele fica assim remoendo. Se ele partir para o álcool, por exemplo, ele pode se tornar uma pessoa muito fria e um grande periculoso, o melancólico. Então seria o depressivo melancólico que realmente, com o uso de drogas, sobretudo o álcool, ele pode se tornar periculoso. Tem também os abúlicos. O abúlico é aquela pessoa, Maria vai com as outras, como a gente diz. O cara bom, ele não oferece resistência, todo mundo chega perto dele, faz amizade, ele não é carne, não é peixe, mas ele vai angariando mais amizade com isso. E ele pode cometer crimes como peculato, como também falsificações, ele pode fraudar o que tem esse abúlico. E se for sofrer a pressão de um grupo superior a ele, ele pode cometer grandes crimes. Outra personagem que ele chama é o carente de opiniões, é um cara carente, é um cara que, digamos, que gosta muito de holofote, ele quer ser valorizado, é um vaidoso, como se diz. Ele é muito vaidoso. Então ele consegue, digamos, através da vaidade, camuflar muitas coisas que ele não quer que seja visto. Daí porque o carente de vaidade, né, que a gente poderia dizer, como assim que ele classificou, um indivíduo que não faz amigos, não desenvolve o amor. Ele é uma pessoa, digamos, que passa assim, digamos, desapercebido. Ele não é tão periculoso. Sobre periculosidade, nós podemos falar, como ele disse, dos insensatos.
o sem alma, como se diz, que é o que nós chamamos normalmente de psicopata, aquele que não tem uma consciência, que controle as suas ações. A gente dizia na década de 60, 70, nas discussões em psicanálise, que o psicopata tinha um superego enorme, mas era um queijo suíço, cheio de buraco, que atravessava tudo, tá entendendo? Então o psicopata, ele tinha um senso crítico, entre aspas, cheio de buraco. Então o psicopata é aquele na incapacidade de sofrer ele mesmo, ele impõe sofrimento nos outros. Nós temos muito por aí, Fernandinho Beiramar, Marcola e tantos outros. E nós estamos tanto cheios de CPI, parece que transtorno de personalidade parece que está tomando conta do Brasil. Quer seja futebol, quer seja fake news. Então estamos tendo muito essas personalidades anormais, não anormais, psicopáticas, segundo Kuschneider. Existe o indivíduo instável, é inseguro e instável. Ele papoca, ele desce e sobe. Esse insensível, ele pode ser, digamos, periculoso se estiver no meio que ele possa ser influenciado, porque ele muda muito do temperamento, assim como uma tempestade. Existe, segundo Kuschneider, os astênicos. Astênicos pode ser ligado ao pensamento ou pode ser ligado ao sômato. O astênico do pensamento é aquele que não está cansado, não pensa, a memória está ruim, não está conseguindo se concentrar, assim que ele se define, está entendendo? Não, a minha memória não está boa, não estou me concentrando bem. Esse é que faz o que tem ligado com o pensamento, o astênico. Já o somático, esse é arrasado, eu estou liquidado. Eu não estou com força mais para nada, para nada, para nada. Então, a gente pode ver que são pessoas que têm pouca periculosidade. O explosivo é interessante. A pessoa, por nada, parece assim um estopim. Pega a corda. E não sei porquê, Kuschneider disse que era muito comum nas mulheres que tinham menos de 50 anos. Não sei onde foi que ele encontrou isso. Se ele estava querendo falar de hormônio, de estrógeno, não sei. Mas ele disse que era muito comum nessas mulheres. Mas não eram pessoas assim perversas, não. Ele disse que são pessoas até infantis, que ele chamava, que tinham um pensamento infantil, então incapaz de fazer grande sofrimento, de fazer grandes transformações sociais. Então, era isso que eu poderia dizer das personalidades criado pelo Kuschneider. Então, são 10 personalidades que nós dizemos. O hipertímico, o depressivo, que seria o contrário, o astênico, aquele que tem carência de si, o insensato, o explosivo, o abúlico. Todos esses são personalidades. Esse modelo, essa classificação que ele criou, ele já sabia que não ia durar muito tempo, mas eu acho muito interessante a gente abordar, porque ele foi sistemático através de evidência. Ele trabalhou em evidência e não sobre a origem do problema, e sim em evidência. O que foi mais importante, que nós vamos abordar em outra ocasião, são as falsas normalidades, que ele publicou no seu livro mais importante, que foi lançado em 1946, Personalidades Anormais, que foi traduzido para o italiano, para o francês, para o grego, para o japonês, todas as línguas foi lançado. Foi realmente um best-seller do Kuschneider. Então, o Kuschneider é uma pessoa importante, quem faz psiquiatria, de conhecer as suas ideias, porque ele mescla exatamente o pensamento psiquiátrico com o pensamento filosófico nas suas observações.